Ler a Bíblia é sempre um desafio para aqueles que abordam o texto bíblico sem tomar o devido cuidado de entender o contexto das passagens. Mas existem textos que, mesmo tentando prestar muita atenção, ainda parecem muito difíceis de serem entendidos e explicados. No Teólogos de hoje, separamos alguns textos desafiadores para buscarmos a explicação e tirarmos as nossas dúvidas. Acompanhe a segunda rodada de textos a seguir. O Teólogos está só começando. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. 1 Samuel 18, verso 10. Como Deus pode ter enviado um espírito maligno a Saul, se os espíritos malignos são inimigos de Deus? Esse texto de Samuel ele é meio complicado, porque aparentemente mostra Deus em parceria com o demônio para atormentar Saul, não? Então um espírito maligno, que é um demônio, pode ser o próprio Satanás ou um secretário dele, atormentava Saul, mas fala da parte do Senhor. Essa expressão ela tem que ser entendida de acordo com o pensamento hebraico. Várias vezes, especialmente no Antigo Testamento, também no Novo, mostra a permissão divina para a atuação do demônio. Você vê isso em Jó. O demônio queria acabar com Jó, mas Deus fala, não, você pode tirar a ovelha dele, pode tirar o gado dele, pode tirar os filhos dele, mas pode tirar a saúde dele, mas você não toca na vida dele. Pode tirar essas coisas. Deus dá permissão para a atuação dos poderes demoníacos, mas Deus põe limites. Mas, então, os judeus, os hebreus ou israelitas, eles tinham a ideia, e isso transparece em vários textos da Bíblia, de que o que Deus permite é como se ele tivesse feito. Davi queria levantar o censo para saber quantos 1000 guerreiros tinha, para ostentar, não? Força, eu tenho a força. Diferente daquele Davizinho, mansinho, pastor, não? Que confiava em Deus. Então, Joabe, general, disse, mas para quê? Você tem todo Israel na tua mão, você tem milhares de guerreiros. Não, eu quero saber quantos 1000 homens eu tenho de guerra. Então, ele fez isso e veio um castigo e lá 70.000 pessoas morreram. Mas então, foi Deus ou foi o demônio que incitou Davi? Então, o texto que fala que foi o demônio que incitou Davi, esse é o texto real. Foi o demônio, porque Deus não incita ninguém a fazer o mal, depois pune Davi por ter feito. Mas o texto que fala que Deus incitou Davi, Deus então permitiu que Davi seguisse com seus planos, respeitando o livre-arbítrio que Deus deu a Davi. Saul, voltando ao texto, como o espírito maligno da parte do Senhor atormentava Saul. Saul nunca quis obedecer a Deus. Só no início, não. No início ele foi uma pessoa boa, foi até ungido com o Espírito Santo, etc. Mas gradativamente ele foi se distanciando de fazer a vontade de Deus. Samuel dizia, faça isso, ele fazia tudo errado. Então um dia Deus falou, tá bom, Saul, então siga seu caminho. E quando Deus diz para uma pessoa, siga seu caminho, a pessoa não tem mais a proteção divina. Então na vida espiritual não tem ficar no muro, não tem meio termo. Ou você está do lado de Deus ou do lado do demônio. Então Saul nunca quis ficar do lado de Deus, a não ser no início do reinado dele. Tudo que Samuel falava da parte de Deus ele fazia errado. Então um dia Deus falou, tá bom, então siga seu caminho. Quando Deus fala isso, está tirando a proteção dos anjos bons. E quando a pessoa não tem a proteção divina, ele está sob o domínio do demônio. Então, quando Deus tira a proteção de Saul e deixa que Saul siga o seu caminho, o demônio entra em ação. Então, na cabeça de um israelita, se Deus permitiu isso, que o demônio atormentasse Saul, então Deus, de alguma forma, tem responsabilidade nisso. Porque o israelita dizia assim, Deus é todo poderoso. Como é que ele deixou? Deus podia impedir que o demônio tivesse acesso a Saul? Podia, na marra. Mas iria violentar o livre-arbítrio que Deus deu a Saul de fazer o que ele quisesse. Quando Deus tirou a proteção dos anjos bons de Saul, permitiu que o demônio tivesse acesso à vida de Saul. Então, o espírito maligno da parte do Senhor deve-se ler. O espírito maligno com a permissão do Senhor. Não, porque Saul não queria fazer o que era certo. Então Deus falou, tá bom, então siga seu caminho. Então, quando eu não estou debaixo da proteção divina, eu entro debaixo do poder do demônio. Foi o que aconteceu com Saul. Porque senão o texto, se eu entender que da parte do Senhor, assim, Deus está causando a situação,
Então, eu vou dizer que Deus tem parceria com o demônio, e isso aí é inadmissível, não? Outro texto que auxilia esse é o caso de Faraó. Fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Ora, se Deus endureceu o coração de Faraó, Deus não teria moral de punir Faraó com as pragas, porque foi Deus que endureceu. Então é um contrassenso, né? Então como é que Deus endureceu o coração de Faraó? Deixando que Faraó seguisse o seu caminho. Deus mostrou através de 10 pragas. A última foi a morte dos primogênitos. Cada praga mostrando o poder de Deus sobre os ídolos do Egito. E Faraó resistindo. Então Deus falou, tá bom, você quer resistir? Então resista. Você vai colher as consequências disso. Então, Deus tinha poder de amolecer o coração de Faraó na marra? Tinha. Tinha e tem, na marra, fazer o que ele quiser, menos mentir, não? Mas Deus pode todas as coisas. Mas se Deus faz isso, está violentando a liberdade que ele concedeu ao ser humano. Então, como Faraó tinha todas as evidências para ver que os deuses do Egito não estavam com nada, porque cada praga daquela foi sobre um deus egípcio, não? Escuridão, sobre o deus Sol, que eles adoravam, não? Amon-Ra. A morte dos bois lá, uma praga sobre o Boiapes, então a praga sobre o Nilo em sangue, eles adoravam o Nilo. Então todas as pragas foram sobre um deus egípcio. O faraó tinha condição de saber que os deuses dele não estavam com nada, que tinha um Deus muito superior e mais poderoso. Mas ele resistiu. Então Deus fala, tá bom, siga o seu caminho. Então, Deus podia amolecer na marra o coração do faraó? Podia, mas nunca faz isso. Então deixou que o faraó seguisse seu caminho. Então, nesse sentido, Deus endureceu o coração do faraó. Então, na hora que fala Deus endureceu o coração do faraó, leia-se, Deus permitiu que faraó seguisse o seu caminho. Então, Deus nunca iria contratar um demônio para atormentar Saul. Apenas o demônio já queria atormentar Saul. Deus nunca tinha deixado. Mas como Saul sempre fez o que é errado diante do Senhor, Deus um dia falou, tá bom, siga seu caminho. E ao falar isso, ele caiu sob o poder do demônio. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. 1 João 5,16. Existem pecados para a morte e não para a morte? Como assim? Alguns pecados eu posso cometer e ainda assim não perder a minha salvação? Esse texto joanino sobre pecado para a morte e pecado não para a morte deve ser lido à luz do que ele falou sobre o perdão dos pecados. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, toda injustiça, todo pecado confessado e deixado tem perdão. Ou seja, o pecado não para a morte seria esse pecado do qual você se arrepende. E você muda e é perdoado. Qual é o pecado para a morte? É naquele contexto pecado contra o Espírito Santo. Você sabe do que deve fazer, faz exatamente o oposto, e isso não é por um dia, é por anos a fio, morre, então nesse pecado você cometeu o pecado para a morte. Ou seja, João está dizendo o seguinte, que o pecado confessado, ele não é para a morte, porque se eu receber perdão, eu não vou mais incorrer na punição divina. Mas pecado para a morte, pelo qual eu peço que não rogue por um pecado a pessoa que está assim, é assim, a pessoa está errada e você apoiá-la no erro. Você dizer, não, está tudo bem, está tudo certo. Então, você está como que rogando para a pessoa continuar fazendo aquilo, não é? Porque o pecado para a morte é o pecado contra o Espírito Santo, é o pecado que nunca é confessado e nunca é deixado, e a pessoa morre nele. Mas o pecado não para a morte é o pecado confessado e deixado, então a pessoa não é cobrada mais por Deus daquele pecado. Se eu vir uma pessoa fazendo o que é errado e não falar nada, e dizer, olha, está tudo bem, está tudo certo, eu serei cúmplice perante Deus de que eu tinha condição de alertar a pessoa e não fiz. Então, eu estou contribuindo para o pecado para a morte dele. Porque se eu digo que está tudo bem com ele, ele não vai se arrepender. Porque eu me arrependo de uma coisa que eu estou consciente que estou errado. Mas se eu estou achando que está certo, eu nunca vou pedir perdão por uma coisa que eu acho que está certa. Então, João está dizendo que eu devo rogar para a pessoa se arrepender. Então, para ele não cometer o pecado para a morte. E não devo apoiar uma pessoa errada, dizendo para ele que está tudo certo,
E se a pessoa nunca se conscientiza do que está errado, ele nunca vai pedir perdão. Então ele cometeu o pecado para a morte. Ou seja, anime uma pessoa a mudar o procedimento errado, para ele não sofrer a punição futura, para ele não incorrer na morte eterna, e desestimule e oriente uma pessoa que está errada, para que ele então não morra naquele pecado e então encare a Deus um dia com a punição final. Vocês não estimule as pessoas a mudarem de vida e não estimule um procedimento errado. Então, o que é pecado não para a morte? É o pecado que a pessoa da qual se arrepende, do qual tem perdão. E o pecado para a morte é o pecado que nunca é confessado, nunca é deixado e a pessoa morreu naquele estado. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Jesus Cristo, aqui nesse texto, está falando que existe um grupo de pessoas que queimará no inferno para todo sempre? Aí nesse texto é uma cena de julgamento. É interessante, você que nos assiste, a entender essa expressão: o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o fogo que vai extinguir as pessoas para sempre nunca foi, na ideia de Deus, preparado para ser humano. Foi preparado para o autor de todo o mal, Satanás e seus anjos. Agora, como é que pessoas serão queimadas com esse fogo? Porque se apegaram tanto ao demônio, às coisas más, que o fogo que vai queimar o demônio e os anjos maus vai queimar quem seguiu o demônio. É nesse sentido. Mas assim, o fogo eterno, deveremos entender essa expressão grega, aionios, né? Eterno, que também no hebraico também tem a ideia de olam, que é a ideia de eternidade, tem que ser lido à luz da coisa que está ligada a essa coisa eterna. Por exemplo, quando fala que Deus é eterno, como Deus tem a qualidade divina de nunca ficar velhinho, nunca ter nascido, nunca ter um fim, então Deus é eterno absolutamente falando. Quando se trata a palavra eterna, tanto em grego quanto em hebraico, com coisas que não são eternas, então a ideia é de uma eternidade não absoluta, enquanto durar a coisa. Nós temos um texto de Judas que lança luz sobre. Fala que Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo eterno. Mas se você visitar a região do Mar Morto hoje, onde estava Sodoma e Gomorra, não vai ver fogo lá mais. E também Sodoma e Gomorra deve estar debaixo das águas do Mar Morto, não está queimando mais. Então como é que esse fogo... E outra, Judas ainda fala que esse fogo é símbolo do fogo que vai queimar o demônio e os anjos maus e os ímpios. Ora, se Sodoma e Gomorra não estão pegando fogo mais hoje, como eu deveria entender o termo eterno para Sodoma e Gomorra? Eterno em consequências, ou seja, é um fogo da qual não se volta mais. Não tem jeito de refazer de novo. Então a consequência é eterna. Por exemplo, para sempre Sodoma e Gomorra não existirão mais. Foram queimados com aquele fogo e elas nunca mais voltarão. Às vezes eu tenho exemplificado o seguinte: se eu pegar uma folha de papel branca ou preta, ou a cor que quiser, uma folha, papel sulfite, e riscar um fósforo, um isqueiro, e queimá-la, eu terei queimado essa folha com fogo eterno. Porque não tem nenhum processo químico no mundo que possa pegar as cinzas daquela folha e fazer a folha de novo. Então, nesse sentido, a consequência para aquela folha foi eterna. O texto aí que Jesus está dizendo que do fogo eterno, em relação ao juízo, é um fogo que vai queimar o demônio, queimar os anjos maus, queimar as pessoas más, cujas consequências serão eternas, ou seja, nunca mais as pessoas voltarão. Ou seja, a consequência é eterna, porque só Deus é eterno. É interessante a gente saber uma coisa: Deus é amor, a clássica definição de João sobre Deus. Eu acho muito interessante que numa frase tão curta ele falou tanta coisa bonita: Deus é amor. Se Deus é amor, como entender que ele queimaria um filho dele, até um demônio mesmo, que foi uma criatura que ele criou com tanto carinho, para sempre? Isso mostraria Deus como um juiz injusto. Por que injusto? Porque por 70 anos de vida de uma pessoa, 80, ele queimaria a pessoa para sempre no fogo do inferno. Nem os juízes humanos fazem isso. Dão aí 30 anos de cadeia para uma pessoa, o máximo que a legislação brasileira permite. 20 anos, de acordo com a culpa.
Ora, se Deus, que é totalmente justo, queimasse uma pessoa para sempre, deixasse a pessoa viva para ser queimada para sempre no fogo do inferno, a punição seria infinitamente maior do que a culpa. Se algo que nem os juízes humanos fazem, não? A punição é de acordo com a culpa. Outra coisa, poria a Deus como sádico, ou seja, uma pessoa que tem prazer em queimar a pessoa pelos séculos dos séculos no fogo do inferno. Então Deus é amor e Deus é justo. Outra coisa também, eterno somente Deus. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6,17, só Deus é imortal, só Deus não morre. Mas se eu entendo que uma pessoa vai queimar para sempre no fogo do inferno, essa pessoa seria imortal. E o próprio demônio que estaria assando essa pessoa no fogo do inferno lá, também seria imortal. Coisa que a Bíblia diz que só Deus tem imortalidade. Então, devemos entender que serão queimados com fogo eterno em consequências. É um fogo que queima a pessoa. Malaquias 4 fala que os ímpios serão queimados e virarão cinzas. Ora, cinza não queima para sempre. Se falar, vocês vão pisar os ímpios e se farão cinzas. Cinza não queima para sempre. Queimou enquanto tinha combustível. Depois virou cinza, acabou. Não? Então, o fogo eterno para os ímpios, para os demônios, é um fogo cujas consequências, é bom reforçar essa palavra, consequências são eternas. Ou seja, é um fogo que queima para sempre. Nunca mais a pessoa volta. E aí a pessoa deixa de existir. Porque se eu entendo que o fogo queimaria uma pessoa para sempre, eu poria o demônio, os seus ajudantes e as pessoas más como eternas, para ser queimadas para sempre, não? Então, poria a Deus como um juiz altamente injusto, altamente sádico e que longe de ser o amor que João fala. Então, quando a Bíblia fala eterno, devemos ver a coisa que está ligada com a palavra. Se é Deus, é eterno absoluto. Porque Deus nunca teve início, nem tem fim, Ele é eterno. Mas quando fala de cidades como Sodoma e Gomorra, quando fala de pessoas más, dos demônios que serão queimados, que não são eternos, porque só Deus é eterno em consequências. Então, e nunca é eterno no sentido da pessoa existir para sempre, para ser atormentada. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 18 a 19. O apóstolo Pedro recebeu o poder divino de perdoar pecados ou condenar pessoas? O texto no qual Jesus fala que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, tem a ver aí com a famosa pergunta que Jesus fez aos apóstolos. Jesus perguntou assim, olha, estão dizendo por aí o que de mim? Então os apóstolos falaram, olha, estão dizendo que você é Jeremias ressuscitado, quem sabe João Batista ressuscitado. Aí Jesus falou assim, tudo bem que vocês já me estão comparando com pessoas importantes, mas não é suficiente. Vocês aqui, para vocês eu sou quem? Como sempre, Pedro é aquele que falava primeiro. Pedro sempre foi líder. Sempre. No tempo de pescador mesmo, falava, vamos pescar, e a turma ia com ele. Parece que ele era assim, o mais experiente da turma e tinha um alto espírito de liderança. Então Pedro tinha que falar primeiro. Às vezes falava coisa boa e às vezes não tão boa assim. Mas quando Jesus pergunta assim, e quem dizem, e vocês, o que dizem de mim? Pedro levantou a mão e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Messias. Cristo aí, a palavra grega Christos, de onde vem a palavra portuguesa Cristo, ela é uma tradução do hebraico Messias. Tu és o Messias. Aquele Messias prometido lá em Gênesis 3, não? O descendente da mulher. Tu és o Messias e para Pedro, Jesus teria a origem divina, porque tu és o Filho de Deus. Que declaração fantástica. Coisa que nem a liderança judaica reconhecia Jesus, que tinha toda a Escritura, muito mais conhecimento teológico que Pedro, nunca reconheceu Jesus como o Messias. Aí Jesus falou assim, parabéns, Simão, parabéns, não foi carne nem sangue que mostrou isso para você, mas foi meu Pai. E aí vem a declaração, em verdade te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro e sobre esta pedra. Alguns querem ver uma diferença aí de Petros, pedra pequena,
e Petra, que é uma rocha. Jesus estaria dizendo, tu és Petros, tu és pequena pedra, importante na igreja, mas eu vou edificar a minha igreja sobre Petra, sobre a rocha. Alguns acham que tem uma diferença aí de Petros e Petra, mas os apóstolos falavam aramaico, então não estamos tão seguros assim de fazer essa diferenciação. Mas que tal apelar para o próprio Pedro? Aí sim, aí teria moral para interpretar quem é a pedra. Pedro, nas suas epístolas, várias vezes falou, ele é a pedra que vive e dá vida às pessoas. Então, se Pedro falou que Jesus, ele é a pedra, Pedro está dizendo que ele, Pedro, não era a pedra. O ideal seria pegar Pedro mesmo para dizer o que Pedro entendeu dessa declaração de Jesus. Será que Pedro seria a pedra? Ou será que Jesus seria a pedra? O próprio Pedro foi claro em dizer que ele, Pedro, não era a pedra, mas Jesus é que era a pedra. Pedro então cita que ele é a pedra que vive, rejeitada pelos homens, etc. Está citando um texto dos Salmos sobre a pedra rejeitada. Outros acham que a pedra que Jesus edificaria a sua igreja seria a declaração de Pedro. É uma hipótese interessante, não? O que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quer dizer, acaba sendo o Cristo a pedra, porque a declaração de Pedro contém a ideia que tu és o Cristo. E sobre esta pedra, ou seja, sobre o que você acabou de falar, tu edificarei a minha igreja. Quer dizer, no final acaba sendo no entendimento que Jesus mesmo é a pedra. E Jesus mesmo foi claro em dizer sobre si mesmo que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. Então Pedro e Jesus sabiam que Pedro não era a pedra. Outra coisa, se a igreja fosse edificada sobre Pedro, as portas do inferno teriam prevalecido contra a igreja. Porque mal Pedro acabou de falar, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus falou assim, olha, mas tem um detalhe, eu não sou esse Cristo que vocês estão pensando, que vai sentar num trono, que vai expulsar os romanos, não é? Eu sou o Cristo no sentido espiritual do termo, porque o Filho do Homem vai para Jerusalém, vão cuspir nele, vão bater nele, vão matá-lo, mas depois de 3 dias vai ser ressuscitado. E aí Pedro falou, não, Senhor, de jeito nenhum, que nunca aconteça isso com o Senhor. Ou seja, não vai para a cruz, por favor. Imagine se Jesus tivesse sido na conversa de Pedro. Não é? E Jesus falou assim, arreda Satanás. Você que era para mim uma pedra boa, Pedro, agora se tornou uma pedra de tropeço. Então, se a igreja fosse edificada sobre Pedro, a igreja teria problemas. Outra coisa também, Pedro, ele logo na sequência aí, alguns dias depois, negou miseravelmente o Senhor. Quando umas empregadas e uns servos o reconheceram como um dos seguidores de Cristo, falaram, você não segue esse Messias que foi preso aí? Pedro covardemente falou, não, eu nunca vi esse homem. Outra falou, não, mas você é galileu, você é da terra desse Messias. Não, senhora, não sei o que você está dizendo. Depois um servo disse, eu vi você. Você não é aquele que cortou a orelha lá do Malco? Não, você está enganado, Senhor. Jesus tinha dito, Pedro, eu roguei por ti, pela tua fé, porque o demônio vai tentar balançar você. E Pedro falou arrogantemente, nunca, Senhor, todos podem te negar, menos eu. E Pedro negou 3 vezes a Cristo. Ou seja, se a igreja tivesse sido edificada sobre Pedro, a igreja teria fracassado. Outro lance de Pedro também, que mostra que Pedro não era pedra, algo tão forte assim, é na região da Galácia. É interessante que Pedro foi o primeiro que pregou para gentil. Cornélio, um centurião romano, um homem bom, queria fazer a vontade de Deus, tinha deixado a idolatria, que queria seguir o Deus dos israelitas. Pedro foi lá e abriu o caminho do evangelho chegar aos gentios. Pedro pegou na casa de Cornélio. O Espírito Santo veio sobre Cornélio, sem estar circuncidado. E Pedro, na região da Galácia, fizeram a cabeça dele, para ele mudar de ideia, achar que o gentio era imundo de novo. Deus tinha dito naquela visão do lençol, que é muito mal compreendida, não faça imundo que Deus purificou. Ali não estava tratando de alimento limpo nem imundo, mas de pessoas que os judeus achavam que eram imundas, como os gentios. Pedro escutou o anjo falar 3 vezes, não faça imundo que Deus purificou. Mas na região da Galácia, chegaram alguns cristãos judeus lá de Jerusalém, falaram, Pedro, você está comendo com gentio, Pedro? Você está entrando na casa de gentil? Pedro falou assim, é mesmo, né? Eu estou errado, não vou entrar mais na casa de gentil. Paulo teve que dar uma dura em Pedro, falando, Pedro, o que aconteceu?
Você que foi não tem essas palavras assim, mas como se fosse. Você foi o primeiro que pregou para gentil, o anjo falou para você que não faça imundo que Deus purificou, e agora você está achando que o gentil é imundo de novo. Você está errado, Pedro. Então, novamente, Pedro falhando. Pedro era uma pequena pedra, é verdade, importante, foi líder dos apóstolos, mas não era a rocha é Jesus. Então, quando Jesus falou que as portas do inferno nunca iriam prevalecer contra a igreja, é porque a igreja não está edificada sobre seres humanos, que são falhos e pecadores, mas sobre o próprio Cristo. Pedro e Jesus sabiam quem era a pedra, é o próprio Senhor Jesus, o Messias. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Paulo ensina que Jesus aboliu a lei e, portanto, ela não serve mais como parâmetro de conduta do cristão. Como entender que Cristo é o fim da lei? Esse texto de Paulo, ele tem sido interpretado como pessoa dizendo que Jesus acabou com a lei, porque o fim da lei é Cristo. Devemos entender que a palavra grega que Paulo está usando é telos. Telos pode ter ideia de fim mesmo, ou então de finalidade. Se eu digo que telos aí, fim, é que Cristo está acabando com a lei, eu entro em contradição com a Bíblia, porque Mateus 5 vai dizer que Jesus mesmo disse que não veio destruir a lei, ou os profetas, vem cumprir. Cumprir no sentido de obedecer. Então, como Paulo diz, o fim da lei é Cristo, é no sentido de finalidade. Ou seja, a lei me diz, você é adúltero, você é ladrão, você mente. Então, o que a lei está falando? Está mostrando minha real condição. Então, está dizendo, eu não posso te justificar, eu estou condenando você, estou fazendo bem meu papel. Mas vai a Cristo. Cristo, então, tem esse poder de perdoar você e limpar você. Paulo não iria contradizer a Bíblia, porque senão o Espírito Santo se contradiria. Se Jesus disse que não veio destruir a lei, e Paulo está dizendo que Cristo destrói a lei, então tem contradição. O fim da lei é Cristo, ou seja, eu olho para a lei, me vejo mentiroso. A lei diz, você é mentiroso, você vai perder a salvação, se você não mudar. Mas eu não tenho poder de te dar essa força para você mudar. Vá a Jesus. Então eu vou a Jesus e falo, Senhor, eu sou mentiroso, eu quero ser verdadeiro. Me dá força, me ajuda a ser verdadeiro. Então, o Espírito Santo me dará força. A lei cumpriu bem seu papel, o papel de condenar. E ao fazer isso, está fazendo muito bem, uma obra muito interessante. Porque se eu minto e achando que isso está certo, eu perderia a minha salvação. Então, o fim da lei é Cristo para a salvação, Paulo diz. Ou seja, a lei me mostrou o erro, me mostra quem pode resolver meu problema. Eu vou à pessoa de Cristo e tenho o perdão e a força para não mentir mais. E aí alguém fala assim, mas e eu não vou mentir nunca mais? Bem, João vai dizer assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O ideal de Deus. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Então, a lei, quando me mostra que eu sou pecador, está fazendo muito bem seu papel, é o espelho. Então, me leva a quem realmente pode me salvar. Então, com a finalidade da lei é mostrar o pecado e mostrar quem pode resolver o problema quando eu erro.